Foi perdendo por 3-0 no Brinco de Ouro que o Guarani deu a largada inicial na temporada. Nas 4 rodadas seguintes, nenhuma derrota, 2 empates e 2 vitórias, e com destaque para o triunfo sobre a Ferroviária na 5ª rodada. A situação voltou a se complicar quando na rodada seguinte o Guarani foi derrotado pela Ponte no Derby 199 por 3-1. Fomos pouco competitivos. Eu acho que a gente poderia ter imposto o nosso ritmo como a gente fez com outros adversários muito mais qualificados. E hoje a gente se acomodou durante a partida, principalmente nos momentos que tinha a bola. A derrota para o Palmeiras dentro de casa, na sequência, deixou o Guarani com a classificação para as quartas de final ameaçada. Mas o respiro veio na rodada seguinte, quando o Bugre derrotou o Santo André jogando fora de casa. E nas últimas 4 rodadas foram 3 tropeços e apenas uma vitória. Resultados que poderiam ter tirado o Guarani da fase seguinte. Mas com uma campanha quase de rebaixamento, o Santos não conseguiu ultrapassar o Bugre e o Alviverde conseguiu acesso. Mas não foi muito adiante. Nas quartas de final, empate no tempo normal e eliminação para o Mirassol nos pênaltis. Com a despedida mais cedo do que o esperado, o Bugre teve um bom tempo para se preparar para a Série B. E nas 2 primeiras rodadas, um empate e uma goleada sobre o Operário fora de casa. A primeira derrota veio na sequência, 3-1 para o Náutico. E o torcedor só voltou a se animar quando o Alviverde bateu a Macaca por 1-0 no Brinco de Ouro pelo derby de número 200. Depois disso, o Bugre voltou a tropeçar. Só que a partir da 9ª rodada, a equipe de Daniel Paulista embalou 4 vitórias seguidas e um empate e conseguiu entrar no G4 da Série B pela primeira vez. Eu digo muito isso para os atletas, né? A gente tem um grupo, né? A gente não tem um time. Um time ele ganha jogo, um jogo esporádico, alguma situação nesse time, uma situação pontual, e o grupo ele atinge os objetivos. Então é dessa forma que a gente tem trabalhado, a confiança em todos os atletas ela é absoluta. O balde de água fria veio nas 2 próximas rodadas, 2 goleadas por 4-1 e ladeira abaixo na tabela, terminando a 15ª rodada na 8ª colocação. A reta final do primeiro turno foi de recuperação. O Bugre somou 7 dos 12 pontos conquistados e finalizou a primeira parte da Série B em 6º lugar. O segundo turno começou com uma derrota, uma vitória e um empate. Depois disso foram 3 jogos de invencibilidade que deixaram o Guarani colado novamente no G4. E com altos e baixos, o Bugre chegou no duelo contra o Vasco na 33ª rodada a 4 pontos do grupo de acesso. E o confronto direto contra os cariocas foi de tirar o fôlego, 1-0 com gol de Pablo no finalzinho e a chama do acesso ainda mais acesa. Na rodada seguinte, o jogo polêmico contra o Vila Nova tirou 2 pontos do Bugre que seriam fundamentais na caminhada. E na 35ª e 36ª rodada, 2 vitórias que deixaram o Guarani no G4, faltando apenas 2 jogos para o fim da competição. Mas no confronto direto contra o Goiás no Brinco de Ouro, uma derrota por 2-0 deixou o acesso muito mais distante, também precisando de uma combinação de resultados. Combinação essa que não deu certo na última rodada contra o Botafogo. Empate por 2-2 no Rio de Janeiro e final da Série B na 6ª colocação. Que o Guarani jogou mesmo com um homem a menos durante 60 minutos, talvez, em torno disso, jogou de igual para igual, né? Acho que o resultado da partida, pelas oportunidades, foi justo, mas acho que o Guarani sai daqui extremamente valorizando a partida que fez, né? O empenho dos jogadores, a luta que foi, né? Contra um grande adversário da competição, para fechar uma competição que talvez ainda não esteja à altura do Guarani, da sua tradição, do que o seu torcedor ele almeja, mas mediante os últimos anos, né, esse processo de reconstrução que o Guarani vem acontecendo, uma campanha digna. O Guarani fez uma campanha de briga pelo acesso durante toda a competição. O Guarani nunca se cogitou a possibilidade de rebaixamento, coisa que sempre aconteceu nas últimas temporadas aqui dentro. Vamos lá, CH, eu começo com você, retrospectiva do Guarani, o que de mais importante aconteceu, o positivo e o negativo, né, do Guarani, temporada 2021. Olha, Batista, o mais positivo foi o retorno para a Copa do Brasil. Verdade. O Guarani não disputava uma Copa do Brasil, está garantido em 22. Melhorou performance, melhorou a pontuação no ranking e vai para a Copa do Brasil. Faltou muito pouco para o time subir na Série B, muito pouco. E olha,
Outra coisa muito positiva para encerrar, eu acho que negativa, foram poucas coisas negativas no Guarani, na minha opinião, nesse ano. Mas sem dúvida, Batista, é você montar um time com pouco dinheiro e disputar até a última rodada a chance de acesso. E o Guarani jogou contra Grandão aí, com um time que investiu quase 10 vezes o que o Guarani investiu. Teve time que não subiu. Então só faltou a cereja do bolo. Porque o Guarani, eu não vou falar de merecimento, porque eu acho que quem subiu também mereceu. Mas o Guarani fez um trabalho direitinho, fez a lição de casa, como há muito tempo eu não via na cidade de Campinas. Ponto negativo, talvez o trabalho do Alan Al, retranqueiro no Campeonato Paulista, mas também passou de fase, disputou fases importantes do Paulista. Eu acho que aspecto negativo não teve não, Batista. O Mauro César Pereira publicou lá na coluna dele a folha de pagamento de todos os times da Série B. E a folha mais baixa, segundo a informação do jornalista, na disputa da Série B foi a do Guarani. Então, você analisando dessa maneira, né, com um investimento muito pequeno, o Guarani conseguiu montar um time para atravessar o campeonato sem nenhum susto com relação ao rebaixamento, nunca flertou com a zona de rebaixamento. Sempre esteve do meio da tabela para cima e esteve disputando a possibilidade de acesso até a última rodada. Tinha pouca chance lá na última rodada. Verdade, mas tinha chance. Então, chegou na última rodada com chance de acesso. Então, foi, segundo o jornalista, a folha mais baixa, a menor folha de pagamento da Série B. Tigrão, o tema para você também? Um dos anos mais positivos, dos últimos aí que a gente tem acompanhado, esse ano de 2021 para o Guarani, muito positivo. Passou às quartas de final no Campeonato Paulista e também, em função disso, sem correr nenhum tipo de risco de ameaça de rebaixamento. Se classificou num grupo onde o Mirassol foi o primeiro colocado e o Santos brigava com o Guarani pela segunda vaga. E o Guarani conseguiu terminar a fase de classificação na frente do Santos, depois acabou numa disputa de pênaltis, depois de um empate, sendo eliminado pelo próprio Mirassol. Agora, fez um campeonato brasileiro muito sólido, sempre ou dentro ou ali muito próximo da zona de classificação do chamado G, não Z, G4, né? Sempre no limiar ali dessa zona dos clubes que iriam subir. Então, jogando em alguns momentos o melhor futebol da Série B, em alguns momentos. Teve altos e baixos? Teve, mas muito mais altos do que baixos. Então, apesar da frustração, da derrota para o Goiás, quando estava tudo nas mãos do Guarani. Tudo, rigorosamente tudo, depois de ter goleado impiedosamente o Avaí dentro de casa. Avaí que subiu, vejam como são as coisas, aí perdeu aquele jogo para o Goiás e passou a não depender mais de suas próprias forças. Esse foi um ponto destoante, esse deslize, que a gente já teve a oportunidade de falar em outras situações aqui no programa, né? Perder de virada para o Confiança em casa, empatar aquele jogo que estava ganho contra o CRB lá em Alagoas, situações que atrapalharam bastante. Tomar uma goleada do Vila Nova, que estava na zona de rebaixamento, dentro do brinco naquele sábado de manhã, e sobretudo essa derrota para o Goiás, que não poderia ter acontecido na hora de fazer um resultado que o levaria para a última rodada para subir. Chegou ainda em condições de subir, mas já não dependendo mais apenas de si. Ainda assim, esses são os pontos negativos, foi um ano espetacular. Um ano onde a torcida do Guarani teve muito, mas muito mais alegrias, teve muito mais satisfação de torcer pelo clube do que propriamente de sabores. 2021 muito positivo para o verde e branco de Campinas.